Quero falar nesse vídeo sobre Alexis Duarte, Zé Ivaldo e Alexandre Matos. E essa historinha desse vídeo é motivada por conta dos últimos jogos do Santos nessa temporada, em especial a partida contra o Guarani e também contra o Corinthians. E aí, nesse momento, você deve estar olhando para a tela do seu celular, da sua TV e pensando: tá, mas o Alexis Duarte não jogou essas duas partidas. Sim, não jogou. Não foi relacionado contra o Guarani e ficou no banco de reservas contra o Corinthians. Mas a situação tanto do Alexis Duarte como também do Zé Ivaldo são dois extremos, duas pontas que exemplificam a falta de planejamento e diagnóstico do time santista, que eu acho bacana a gente debater aqui neste vídeo. E claro, conto com a sua participação nos comentários sobre esse assunto. Então vamos lá. Zé Ivaldo chega ao Santos como um jogador para composição de elenco, um Santos que não queria gastar muito com um zagueiro e acaba trazendo junto ao Cruzeiro por empréstimo. Ele tinha ali no seu contrato uma cláusula que, dependendo de X jogos, ele seria comprado em definitivo pelo valor de 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares. Ok. E ao longo de 25, o Zé Ivaldo foi um jogador que eu chamo de montanha-russa. Então passou por momentos altos e baixos dentro da temporada. Em um determinado momento, a diretoria do Santos não estava convencida de que ele fosse titular, a ponto de valer a pena ser comprado em definitivo, então ele meio que sai de cena. Em off, a recomendação era: não coloca para jogar, porque senão vai bater a meta de jogos e vamos ter que comprar o jogador. Em on, a justificativa era: não, é uma escolha do técnico. Então o técnico escolhe quem ele quer relacionar, quem ele coloca para jogar. Ok. Mas na reta final, o Zé Ivaldo volta a ser titular e o Santos acaba comprando junto ao Cruzeiro. E a história do Alexis Duarte era até um pouco ali junta com o Adonis, mas eu quero falar sobre o Alexis Duarte porque ele não vem jogando, né? O Adonis, você pode gostar ou não dele, mas ele vem sendo titular, vem jogando, enfim. O Alexis Duarte e o Adonis Frias, eles chegam ao Santos após um diagnóstico inicial de que o Santos não precisava de zagueiro. Isso antes do jogo contra o Vasco. O Santos toma uma goleada no Morumbis, lotado de santistas, e aí o diagnóstico muda. Bom, a gente precisa mudar muitas coisas no Santos, né? Inclusive sai o próprio Kleber Xavier, o Santos então faz esse investimento alto de 8 milhões de dólares, 4 milhões de dólares cada um, o Alexis e o Adonis, para resolver esse problema da zaga do Santos. O Adonis acaba recebendo mais oportunidades e o Alexis, por conta da seleção do Paraguai, da convocação, enfim, ele acaba não participando tanto de jogos, de treinamentos. Então chegou com o status de que poderia ser titular e até mesmo muitos colocando o à frente do Adonis, mas né, ficou meio ali escanteado por conta dessa questão paralela da seleção do Paraguai. E aí termina a temporada 2025 e o Santos entendia que não precisava ir ao mercado em busca de zagueiros. Inclusive, a informação era de que talvez o Alexis Duarte podia ter um protagonismo maior, né, nessa temporada, porque, bom, né, no começo do ano vai demorar um tempinho para convocação e coisa e tal, então o Vojvoda conhecendo mais os jogadores, ele pode ser titular ou brigar para ser titular. Tem o Luan Pérez, que pode retomar o bom futebol e brigar também para ser titular. Enfim, era um Santos que entendia que estava bem servido de zagueiros. Só que começa essa temporada, o Alexis Duarte usam a justificativa de limite de estrangeiros do Paulista para não ser relacionado em alguns jogos, o que para mim não cola. Ah, só podem 7 jogadores. Beleza, né, estrangeiros. Mas se ele é bom mesmo, se o técnico confia mesmo no Alexis Duarte, ele jogaria. Ele estaria à frente de Cabadeiro, que jogou como titular na estreia, estaria à frente de Tomás Rincon, até mesmo do próprio Miguelito, do Lautaro, entre outros. Então, eu percebo que é um discurso do Santos que vai se moldando conforme as coisas vão acontecendo ao longo da temporada. Antes, começa o ano, o Santos não via a necessidade de contratar zagueiros. Não via. Falava de atacante, o Vojvoda sempre batendo na tecla e querendo um camisa 8,
mas nunca eu ouvi que o Santos quer um zagueiro. Pode ser que mude agora por conta das críticas ao Zé Ivaldo, que é um zagueiro que em 2 jogos seguidos faz 2 pênaltis. E talvez as críticas fossem ainda mais incisivas ao Zé Ivaldo se tivessem saído os gols. É que o Brasão faz uma defesa e o Corinthians erra o pênalti que o Zé Ivaldo acaba fazendo. Então, assim, é um zagueiro que eu não me passa confiança para ser titular do Santos em 4 competições nesse ano. O Adonis, não sei se vai ser a solução também da zaga. Acho que é um zagueiro ok. Não acho horroroso, mas também não acho maravilhoso a ponto de ser o cara titular incontestável da zaga do Santos. O Luan Pérez, eu queria muito saber o que acontece com o Luan Pérez. Provavelmente a justificativa vai ser que não deve estar treinando bem, mas me preocupa então, né? Porque se o Luan Pérez não tá jogando e o Zé Ivaldo, com esse futebolzinho desse tamanho, tá sendo titular, fico preocupada. O Alexis Duarte também, fico preocupada. João Basso, né? A gente não sabe até quando segue no Santos. O Santos corre risco de transfer ban por conta do João Basso. Vamos ver que o futuro nos espera ali com o João Basso, se vai conseguir contratar ou não. Mas eu acho que essa historinha de Alexis e Zé Ivaldo, que a gente resumiu aqui, é muito para retratar isso. É um Santos que não tem convicção, não consegue fazer um diagnóstico preciso do que está precisando no elenco. Ora precisa de zagueiro, ora não precisa, ora precisa de ponta, ora não precisa. É um Santos que não tem planejamento, olhando o macro, olhando 360 o seu elenco. Se tem um vexame ali, então a gente precisa. Se tá indo bem, se tá conseguindo os resultados, independente se tá jogando bem ou mal, tá tudo certo. Não é assim. Não é assim. Porque o Santos vai jogar um campeonato brasileiro que é extremamente competitivo, uma Sul-Americana que é muito forte essa edição, uma Copa do Brasil também que é complicada, Campeonato Paulista, tanto aí não está garantido na fase de mata-mata. Então precisa ter um elenco competitivo. E você precisa ter uma zaga que passa confiança. Porque senão não adianta nada. Seus atacantes estão fazendo gol e a zaga está aceitando tudo. Você está expondo o seu goleiro, né? Então você precisa ter um time equilibrado. E essa questão da zaga do Santos me chama muita atenção, né? Os extremos. Zé Ivaldo, que não era unanimidade e acabou sendo comprado, hoje é titular e vem desempenhando mal. E Alexis Duarte, que pintou como uma possível solução, sequer vem sendo utilizado e o Santos pagou uma nota, o Santos pagou uma fortuna. E aí que vem a questão também da parte financeira. Porque o Santos adora falar que não tem dinheiro. Porque o Santos está com uma crise financeira, tem que vender o almoço para comprar a janta. Mas quando você não tem dinheiro, né, esbanjando, você tem que ser ainda mais criterioso nas suas contratações. Eu sempre dou o exemplo do Flamengo e do Palmeiras. Se eles contratam mal, eles vão ao mercado e contratam outro. Não é problema para eles. O Santos não. O Santos, se contratar mal, salário alto, tempo de contrato longo e o jogador for ruim, o Santos tem que sentar e chorar, porque não tem muito o que fazer. Não vai ter dinheiro para, não, beleza, vai, contratamos errado, tantos milhões para a gente consertar esse erro. Não tem isso. E aí, quando a gente fala de contratações equivocadas também, tempo longo, é porque aí você também tem esse jogador por muitos e muitos anos. E se ele é ruim, se ele tem um salário alto, se ele tem um contrato longo, é difícil você se desfazer. Porque vai ter algum clube que possa até se interessar, mas quando entrar nos pormenores do contrato desse atleta, ele não vai querer tirar esse jogador de você. Então, assim, é um problema que às vezes parece que é desse tamanhinho, mas se a gente começa a puxar a capivara, ele cresce, né? Não é uma contratação que não deu certo, ou não é um jogador que não vem sendo utilizado apenas. É muito mais embaixo, muito mais embaixo. Por isso eu acho que a gente tem sim que cobrar da diretoria do Santos para ser mais detalhista, né, na hora de contratar um jogador. Esse jogador realmente pode fazer diferença? Eu estou contratando por impulso? Estou tentando tapar um buraco que pode me custar muito mais caro futuramente? É a pergunta que eu faço, deixo aqui para vocês. Me respondam nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!